Aleluia! Vamos sentar em nome dele. Mais uma vez, bom dia, gente, graça e paz. Aleluia. Tiago capítulo 1, vamos para a palavra de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Eu acredito que Deus te trouxe aqui, não foi à toa, há um propósito, obviamente, da parte de Deus, da parte do céu. Mesmo você que não crê nisso, não, pastor, é uma coincidência, eu vim convidado, sei lá, veio, estava passando, enfim. Mas eu creio num Deus que é poderoso para usar tudo, né? Deus pode usar tudo, e usa tudo para a glória dele. Ele é capaz de transformar toda e qualquer situação, e daquela situação ele vem e usa aquilo para a glória dele. Puxa vida, Deus é maravilhoso. Gente, eu quero ler com vocês Tiago capítulo 1, verso 22, mas é mais a título de introdução, sobre como você deve ouvir a mensagem de hoje, não só de hoje, mas qualquer mensagem na sua vida, não só nessa igreja, mas em qualquer igreja que você tiver, qualquer lugar, qualquer ambiente onde você for ouvir de fé, você for receber uma palavra. Eu gostaria que você tivesse isso aqui em mente. Tiago 1, 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão, ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. É até estranho uma pessoa olhar no espelho, e aí ela sai da frente do espelho, e aí ela se pega perguntando: como é que eu sou mesmo? Esqueci. É um negócio até esquisito para a gente entender, mas eu acredito, gosto muito desse texto. Eu acredito que aqui uma chave, um princípio de Deus para a gente viver, para a gente abraçar, para a gente ouvir mensagens, participar de cultos, receber ministrações, tendo isto por direção divina. Tendo o que, pastor? Bem, eu entendo que a palavra ela funciona como uma espécie de espelho. E não é um espelho de circo, porque não sei se você já foi na casa de espelho de circo. Hoje não sei se tem ainda isso, mas esse ambiente que você entra e tem aquele espelho que deixa você grandão, tem um espelho que deixa você baixinho, tem um espelhinho que afina você, e você olha. Na verdade, você diante do espelho, você vê outra imagem, porque aquele espelho deforma você. Aquele espelho mente para você e mostra para você uma coisa que de fato você não é aquilo, e você acha engraçado, a cabeça encolhe, a cabeça estica. Esse aqui não, esse espelho aqui, ele mostra você do jeito que você é, sabe, não é aquele espelho que você diz: não, deixa eu comprar aquele ali, porque aquele ali ele me emagrece. Não, esse aqui não, esse aqui se tiver assim é assim, se tiver assado é assado. Ele mostra o que está torto, ele aponta para as nossas faltas, ele não mente para você. Eu não vou dizer para você que ele é um espelho cruel, eu vou dizer para você que ele é um espelho verdadeiro e honesto. E todo aquele que for honesto consigo mesmo, quando se vê no espelho, vai perceber se a camisa ela está fora do lugar, se o cabelo precisa arrumado, claro, para aqueles que foram agraciados e tem o cabelo, eles vão perceber o que precisa ser posto em ordem. E é óbvio, eu acredito que você deva ter se visto no espelho hoje. Alguns. E normalmente quando a gente vai para frente do espelho, coloquei aqui uma camisa, hoje eu não pus gravata, coloquei um paletó, um terno, e a gente se olha no espelho e a gente vai colocando em ordem. Se o negócio estiver todo torto assim, você já olha: ih, está torto. Ninguém olha no espelho assim: ih, está torto, nossa, como está torto, que triste, irmão, está torto. E sai da frente do espelho
torto. Normalmente, na frente do espelho a gente vê o que precisa ser arrumado, e na frente do espelho a gente arruma. Quando nós saímos da frente do espelho, nós saímos com aquilo que o espelho apontou como torto, consertado, arrumado. Quem está comigo, diga amém. Então a mensagem que você vai ouvir hoje, ela tem esse poder. Toda a palavra de Deus, ela mostra para você o que está torto, o que está fora do lugar, em áreas da sua vida. E quem arruma isso? Deus desce do céu e põe uma gravata em você? Jamais. Ele vai apontar para você e vai dizer assim: ó, nessa área aqui você é muito bruto, hein? Nessa área aqui você tem que liberar perdão, hein? Nessa área aqui você tem que melhorar esse coração peludo seu, hein? Você tem que melhorar, hein? Aí você se vê quando você vai ouvindo a mensagem e você decide arrumar ou não. Oro a Deus para que você tome a decisão certa hoje. Mas o que acontece muito, vivendo igreja há alguns anos? Acontece muito, quando a gente escuta uma mensagem, a gente olha o reflexo no espelho e a gente vê outra pessoa. A gente ouve a mensagem e enxerga o marido, a esposa, um amigo. A gente enxerga um terceiro. E a gente pensa assim, eu já ouvi demais isso, termina o culto, pastor, tudo pro Zé, tudo você pregou hoje pro Zé. E eu fico pensando, e o Zé veio? Não veio, pastor, mas foi tudo para ele. E está escondido nessa frase, nada para mim. Então você não pode, vocês estão me ouvindo? Diga amém. Você não pode ouvir mensagem pensando nos outros. A mensagem você tem que ouvir, a pregação da palavra, você tem que ser honesto com você mesmo, você tem que ter coragem de olhar a sua imagem, aquilo que Deus está mostrando pela palavra e apontando que precisa mudar, e você com honestidade, sinceridade, ainda que a orelha queime de vergonha, esse cara sou eu mesmo, meu Deus, sou eu. E uma vez identificando que sou eu, meu Deus, me dá graça, me ajuda, porque eu vou melhorar. Amém? Combinado? Eu e mais 3 aqui desse lado aqui. Então nós vamos. Outra coisa que eu gostaria que você guardasse no coração. Quero falar com vocês sobre tipos de lutas que nós enfrentamos na nossa vida. 3 tipos de batalhas, tempestades que nós passamos, e eu vou afirmar, não estou jogando, eu vou afirmar, vou ser ousado aqui agora, que em uma das 3 você está. Estou sendo ousado, um pouco abusado na afirmação. Em uma das 3, dos 3 tipos de luta, de tempestade, de batalha, você vai se ver hoje. Se você ouvir a primeira e você falar assim, não é para mim não, a gente combinou que você vai ouvir pensando em você, né? Não é para mim não, espera a segunda. Se você passar na segunda, se esse pastor ainda não é para mim, você já pode escrever no caderninho aí seu, estou na terceira, você não escapa. Só que eu quero ler 2 versículos para você entender a urgência e a importância da mensagem de hoje. Tudo bem? 2 versículos. O primeiro está em João 16:33. João 16:33 diz assim. Você pode anotar, está no telão aí para você, palavra de Jesus. Eu queria que você lesse em voz alta comigo, se você puder. Vamos lá? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Agora, capricha. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Bom, a frase de Jesus aqui é: no mundo tereis aflições. Então não deveria te surpreender uma tempestade. Todo mundo tem luta, todo mundo passa por problema. Essa conversa hoje também dentro
dentro de igreja, infelizmente, dizendo: olha, se você está com Cristo, não tem batalha. Conversa para boi dormir, tem batalha. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se você não tem, você é esquisito, você é um ser estranho, você não é normal. Jesus disse que era para ter. Lógico que você não vai acordar dizendo: Deus, manda a aflição do dia de hoje. Eu não peço, mas ela vem mesmo assim, bate na porta assim: bom dia, cheguei, eu sou a aflição. Só que a minha reação não é: por quê? Eu não sabia, Deus, eu faço tudo certo, por que essas lutas acontecem? Não, a minha reação é: eu estava te esperando, pode entrar que nós vamos bater um papo aqui agora. Eu já sei como lidar com tipos de lutas e batalhas. Vamos fazer uma pesquisa rapidinha, só para ver se eu estou acertando no endereço, né? Se é com você mesmo. Quem é de Deus, quem é de Jesus, diga amém. Amém. Que bonita essa igreja. Quem tem luta aqui, levanta a mão. Lá em Cuiabá, nós somos do Mato Grosso, a gente fala assim: vou-te. É uma expressão para dizer: meu Deus do céu. Todo mundo, porque Jesus disse que é para ter. Então fique em paz, não tem nada de anormal com você, está tudo certo. Outra coisa, antes da gente entrar na mensagem ainda, o segundo texto é o de Josué 6, importante. Josué 6:1 nos dá uma dica de como você também precisa ouvir a mensagem de hoje, e de como você precisa entender, codificar aquilo que você vai ouvir. Você não vai escapar, em uma das três você está, mas você vai precisar entender uma coisa. Josué 6, verso 1, eu vou ler o 1 e o 2, diz assim: ora, Jericó cerrou-se. Cerrar aqui é fechar, fechou-se. Estava cerrada, fechada por causa dos filhos de Israel. Grave isso: nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes, os seus valorosos. Que texto é esse? Que história é essa? É a conquista de Jericó. Famosa historinha, acho que você já deve ter ouvido, desde a escolinha dominical, né? Vem com Josué lutar em Jericó, e a gente aprende a rodear, as muralhas cairão, e Jericó era uma cidade, até então inimiga, mas ficou muito famosa por conta da resistência que ela oferecia para ser conquistada. Eram muralhas muito difíceis de serem transpassadas, de você conseguir vencer. Mas Deus havia prometido para Josué, que era o líder conquistador da época, de que: olha, eu te dei Jericó, te dei essa cidade, é teu, você vai conquistar. Mas Josué olhava e está cercado ainda. E há uma característica aqui que eu amo demais quando eu leio o texto. A característica aqui é: ninguém entrava e ninguém saía. Irmãos, olha para mim aqui um minutinho. Existem, eu creio, que todo o coração do ser humano é um território a ser conquistado. Vamos de novo? Todo o coração do ser humano é um território a ser conquistado. E tem gente assim, existem pessoas que são Jericós. O que eu quero dizer com isso? Você não entra, e dele não sai nada. Estão cercados, rigorosamente fechados. Mas você que é pai, que é mãe, que é marido, que é esposa, que ora pela sua família, que ora por pessoas, que ama almas, e você deve continuar orando por esta pessoa, a fim de que a resistência caia por terra. Perceba, não é você que muda as pessoas, Deus é que muda as pessoas. Mas Deus pode derrubar a resistência, Ele faz o que a gente não é capaz de fazer. Não adianta você, ou Josué, ficar dando soco na muralha. Ele precisava de uma direção de Deus para conquistar aquele lugar para o Senhor, e a direção foi dada, era rodear a cidade, depois de 7 voltas, o 7º dia, grito de vitória, toca a trombeta, aquele brado, e as muralhas, a resistência caiu por terra. Qual é a lição? Dentre tantas coisas que nós podemos aprender aqui, igreja, nunca mais se esqueça disso. Para cada luta, uma estratégia diferente.
Não padronize resposta. E eu vou te falar uma coisa aqui, eu provo. Se isso trouxesse uma indigestão de cara para você, depois a gente senta e conversa sobre essa frase que eu libero agora. Direção de Deus tem prazo de validade. Não é porque um dia você estava orando 10 anos atrás e Deus falou para você fazer algo e deu certo, e depois de 10 anos agora você está vivendo um momento parecido e pensa: já sei, 10 anos atrás eu fiz assim e deu certo, logo se eu fizer assim de novo, vai dar tudo errado. Pergunta o Moisés recebe a direção de Deus: Moisés, é para você ferir a rocha, lembra? E a rocha vai dar água, vai sair água da rocha, e ele pá na rocha, deu certo. Passa um tempo, o problema agora é o mesmo, sede, o povo reclamando, e Deus diz assim: muito bem, agora você vai falar com a rocha. Aí ele reúne o povo na frente da rocha, assim, falar com a rocha. Desceu o pau na rocha aqui agora, nervoso, o povo pegando o pé dele. Você acha que sai água daqui? Pum, e bate de novo. Saiu, mas ele erra. Inclusive deixa de entrar na terra prometida. Porque ele padroniza uma resposta. A solução que Deus te dá hoje para esse problema não é a mesma necessariamente que Deus vai te dar mês que vem, ainda que seja um problema parecido. Imagine que você tenha 2 filhos, e aí um começa a te dar dor de cabeça, aí você vai orar, e Deus diz assim: pega firme com ele. Aí, eu estou falando Deus, tá? Imagine que Deus te diga isso. Aí você chega nele assim: aqui é do meu jeito, e aquele negócio de mãe, de pai, e põe, e o menino fica piano. Aí você diz: uau, glória a Deus, deu certo. Aí depois de um tempinho, 6 meses, o outro começa a dar problema. O outro, você nem vai orar. O que você pensa? O segredo é descer o pau. E aí você vai para o outro e diz: aquilo, ele pega as coisas e some, vai embora, nunca mais te vê. Para cada batalha que você tem, para cada tempestade que você enfrenta, uma saída, uma direção, uma solução diferente. Por isso nós vamos ver 3 tempestades, tudo é tempestade, mas elas têm uma motivação diferente para acontecer, e por isso elas precisam ser resolvidas de uma maneira diferente. As soluções são diferentes. Quem está comigo, diga amém. Então nasce o tema de hoje. O tema de hoje é as 3 tempestades. Vou pedir para você gravar esses 3 textos. São os textos principais: Jonas 1, João 6 e Marcos 4. Grava, coloca, você já vai saber. É tudo tempestade. A Bíblia está cheia de tempestades que eles enfrentaram. Jonas 1, João 6 e Marcos 4. Diga amém? Então vamos lá. Primeiro tipo de tempestade, e eu já vou começar com essa, já na moleira. Quero dizer para vocês que eu amo vocês. Fala amém, só para me agradar. Pronto. Então eu já começo com essa, a gente vai tentar fazer as pazes ao longo da mensagem. Diz assim: quando o problema é você. E a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto. Tem problema que a gente caça. Tudo bem, acho que é só eu. Mas tem umas batalhas que eu enfrentei já na minha vida de cabeça dura. Porque Deus falou para mim: cara, não vai. Eu fui. Não entra. Eu lembro, eu tenho situações na minha vida, irmãos, que eu tenho a claridade de ter falado com Deus de coração fechado. Não fecha esse negócio aí. Deve ser coisa da minha cabeça, Satanás do inferno, e eu entrei de cabeça ruim. Eu não posso em oração dizer assim: ai Deus, por que eu não sabia? Não, eu sabia, Deus me avisou, os sinais foram dados, estava tudo desenhado.
Tem coisa, irmãos, que Deus aponta, põe uma seta, um outdoor, pam, 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 e a gente entra mesmo assim. Entra mesmo assim. E aqui, irmãos, o melhor exemplo para mim é o de Jonas. Já ouviram falar de Jonas? Nós não vamos falar da história de Jonas, nós vamos ler a vida de Jonas, porque não é o propósito. O propósito é a tempestade que ele enfrenta, por que ele entra nessa batalha e o que fazer para sair dela, porque para nós isso é importante. Então, em Jonas, no capítulo 1, vamos checar rapidinho, só um pedacinho do texto. Prometo para você que não fica maçante não. Jonas 1:1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Resumidamente, Jonas, eu tenho uma tarefa para você. Você vai até Nínive. Nínive era a capital da Síria. A Síria era a arqui-inimiga de Israel, já tinha praticado muitas maldades, barbaridades com o povo de Deus. Por isso a resistência de Jonas. A gente tem um pouco de resistência de orar por quem nos fez mal. Por mais que a gente tenha um discurso bonito, quando alguém que nos prejudicou quebra a cara, é muito perigoso haver uma celebração no coração. E aí a gente disfarça para ficar espiritual, a gente diz: que pena, quebrou a cara, tadinho dele. Mas Deus é justo, e um veneno escorrendo no canto da boca. A gente tenta espiritualizar a vingança. E o texto diz que Jonas recebe uma direção, ele recebe uma ordem, vai pregar em Nínive, leva uma palavra de juízo, clama contra ela, malícia subiu até mim. O que o Jonas faz? Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. A gente conhece a história. Desce a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor, longe de Deus. Não quer saber, eu não vou. Então eu não vou. Vai Nínive, eu não vou, não estou afim, eu não vou. E a motivação, você pode ler depois o livro todo, são 4 capítulos só, bem curtinho. Ele realmente não queria ver aquele povo perdoado. Não vai ficar barato assim para essa turma não vou. Vai que eu vou e Deus perdoa. E ele foi, no final a gente conhece a história toda, né? E não é que Deus perdoa mesmo, a pregaçãozinha sem vergonha que ele levou, a vontade de todo mundo morrer. É a prova, irmão, que quem faz não é a gente, não é o pregador. É a prova de que quem faz é Deus mesmo. Quem transforma a vida de uma pessoa é Deus. Que ele pregou com a má vontade: 3 dias, vocês vão morrer. E deu 3 dias e a turma se arrependeu, chorou, rasgou as vestes, cinza na cabeça, se humilhou, perdão. E Deus não destrói a cidade. E o Jonas manifesta. Jonas, um profeta de Deus, assim, cadê o fogo, cadê o raio na cabeça dele? Porque ele queria ver a turma queimando, arrebentada. Não é justo que essa turma saia ilesa. Eles têm que pagar pelos que fizeram. E de vez em quando a gente encontra uns cangaceiros gospel. Os cangaceiros gospel. Eles são juízes, eles realmente se acham melhores do que os outros e querem fazer justiça com as próprias mãos. Mas o fato é que o problema de Jonas aqui não é com o diabo. Não é com o diabo. Tanto é verdade que no versículo 4, vamos ler em voz alta o 4. Mas o Senhor, grave isso, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Então eu não posso fechar os olhos para essa verdade. Por favor, enquanto você me escute, eu quero que você pense em você. Eu quero dizer para você que tem luta que a gente enfrenta na nossa vida, porque a gente está no vermelho com Deus. Mas isso não é para te perturbar, é um espelho para te mostrar o que precisa ser colocado em ordem. Eu quero dizer para você que existem situações que a gente sabe que a gente tem que melhorar. Tanto é verdade que se você pula para o verso de número, ainda em Jonas 11, verso 11, vai dizer assim: agora eles já jogaram as coisas no mar, agora eles estão, os marinheiros desesperados,
Aí no 11, eles descobrem o Jonas dentro do barco. Acharam o Jonas. Acharam o Jonas. E aí eles perguntam para o Jonas: o que te faremos nós para que o mar se acalme? O que a gente faz contigo, rapaz? E o mar se elevava, se engrossava cada vez mais. E o próprio Jonas diz: olha, vocês fazem o seguinte, vocês me levantam e me lançam no mar, e o mar se aquietará. Vocês veem que o homem está ruim mesmo, irmão, porque ele não diz assim: não, faz o seguinte, vamos fazer uma oração, eu vou pedir perdão, e eu vou obedecer, e o problema, a tempestade vai passar. Não, ele diz assim: é o seguinte, se vocês quiserem resolver o problema de vocês, vocês vão ter que me jogar no mar, porque pular eu não pulo, e eu não vou fazer o que Deus está me mandando. Eu não vou fazer, não estou afim, não vou fazer, eu morro, mas eu não perdoo. Eu já ouvi isso, irmão. Eu morro, pastor, mas eu não perdoo. Aí ele lê a Bíblia, ele ora o Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoei. Então, você entendeu o que você está pedindo para Deus? Deus, me perdoe do jeito que eu perdoei aquele que me devia. Senhor, me perdoe do jeito que eu soltei o pescoço da Joana. Ai, Joana. Pois essa é a oração do Pai Nosso. É interessante que algumas coisas nós já sabemos, e esse é o problema de Jonas. Aqui, irmãos, nesse primeiro tipo, a mensagem é clara, a direção de Deus já veio, você sabe o que precisa ser feito. E Tiago 4,17 vai dizer que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, está no vermelho. E aí não adianta, quando o tempo fechar, escuta, por favor, não adianta campanha, não vai, a igreja é fraca, eu vou mudar para uma igreja mais forte. Não é igreja. Não, pastor que está despreparado, eu preciso de sim, pastor Miguel, vamos fazer um sanduíche na mão, na cabeça do cidadão, e a gente conta, 1, 2, 3, sai, não resolve, porque se o seu negócio é com Deus, para onde você vai correr? Não dá para você ficar em pé no barco do Jonas e gritar: está amarrado. Como que amarra Deus? Como? O seu problema é muito mais grave do que parece. Porque se você está lutando contra o Senhor, só tem uma saída para você. Você precisa ser honesto com o reflexo que você está vendo, enxergando de você mesmo pela palavra, e dizer, como ele diz na última frase: eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Eu sei que essa tempestade aqui é minha falta. Vocês estão comigo, gente? Tem tempestade que é falta? Não posso mentir para vocês. Eu sei que isso aqui eu estou passando porque eu errei, tomei uma decisão errada, fiz uma aliança errada, por isso que hoje eu estou assim, sabe? Fiz um negócio errado, dei um passo que não deveria ter dado. E você tem que chegar diante de Deus e dizer: me perdoe, errei. Tem saída? Claro que tem. A saída não é a campanha, a saída não é beber o vinagre ungido, a saída não é um litro de óleo na cabeça. A saída é você chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu sei, é por minha causa, eu peço perdão, eu me arrependo e eu me volto para o Senhor. Senhor, me ajuda, como canta aquela canção: me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar, me ajuda, Deus. E Deus vai te ajudar, Ele é o maior interessado. Você pode dizer amém? Número 2, segundo tipo de luta que a gente pode enfrentar: tempestade. O tempo fecha na vida da gente. Enfrentamos também tempestades quando o problema é a falta de Jesus. Deixa eu te explicar melhor o que eu quero dizer com isso. O texto é o de João capítulo 6, verso 16. Vamos ler? João 6,16 diz assim: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar,
E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, dependendo da versão aí da Bíblia, Capernaum, mesmo lugar. Já era escuro, agora sublinha essa frase. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. De novo, já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Vamos de novo comigo? Já era escuro, tarde, e ainda Jesus não tinha alcançado eles. E então, como é que termina esse versículo? O mar se levantou, porque o vento soprava, tempestade. Tem tempestade que a gente enfrenta, e que Deus me dê graça para falar isso com vocês. A gente enfrenta porque a gente foi esqueceu o Senhor para trás, a gente empolgou. Existem alguns motivos para isso. Eu acho muito difícil alguém de propósito dizer: fica aí que eu vou sozinho. É muito difícil, não é a regra. Não é a regra. A regra é que às vezes a gente dá uma empolgada. Posso falar, gente, para a gente dividir a cruz? A gente dá uma empolgada, a gente anima, o negócio começa a dar certo, as coisas começam a fluir, e vai fluindo sem Bíblia. Está dando certo sem Bíblia, está dando certo sem igreja, está dando certo sem Deus. Logo a gente, às vezes, ou nem percebe na agitação, ainda mais nos dias de hoje, nem percebe que Jesus ficou lá para trás, não nos alcançou. A gente está indo a passos tão rápidos que o Senhor não consegue nos alcançar. A verdade, você lembra quando Jesus foi entregue, e Judas entregou Jesus por 30 moedas, e deu um sinal? Você lembra qual foi o sinal para reconhecer Jesus? Um beijo no rosto, né? Aí vamos lembrar da cena. Imagina a cena, lá vem ele com os guardas, né? Lá no jardim de Getsemane. Rabi, o que quer dizer Rabi, igreja? Mestre, Rabi, um beijo em Jesus. E aí lá vem os guardas para cima para prender Jesus, e Pedro grita: Senhor, isso aqui é oração, é uma oração. Quando você pergunta algo para Deus, para Jesus, você está orando. É uma oração curta, mas é: Senhor, feriremos a espada. Flap, a orelha está no chão. Tem crente assim. Ele é assim, ou ele não ora e vai indo, está dando certo, então para que orar? Ou quando ele ora, Senhor, faz, está feito. Deu errado, e vem Jesus colando a orelha dos outros atrás. Jesus é um colador de orelha na vida de alguns crentes, um tapador de buraco. Eu estrago, deu uma zica, rapaz. Aí ele lembra: cadê Jesus, hein, para consertar esse trem que eu fiz? Ei, quem quis Jesus? Aí, dá para arrumar? É a vida de muita gente. Ele vai indo, e Jesus, se quiser, que venha correndo atrás. E a gente precisa mudar, porque tem luta e tempestade que a gente enfrenta na vida da gente, porque você vai, você faz as coisas, você toma as suas decisões, você abraça o seu mundo, você levanta os seus projetos, você tem os seus planejamentos, mas só se lembra de Jesus quando zica, quando dá ruim, quando o negócio não funciona do jeito que tinha que funcionar. Porque se continuar a dar certo, ficou para trás. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 2. Vamos lembrar de uma historinha rapidinho nesse ponto aqui. Lucas 2:41. Lucas 2:41 diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, festa da Páscoa. Pais de Jesus. Quem eram os pais de Jesus? Humanamente falando, José e Maria, pais de Jesus. Então eles iam para a festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, Jesus aqui está com 12 anos de idade, um dos pouquíssimos textos na Bíblia que fala sobre a adolescência de Jesus. Então ele com 12 anos, eles subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, todo mundo indo, pelo jeito é uma caravana grande, e o texto segue dizendo que regressando eles, terminados os dias das festas, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, não perceberam.
Não perceberam. Eles estão voltando da festa, e eu percebo pelo texto que era uma caravana, conhecidos, amigos, parentes, familiares, todo mundo foi junto para adorar a Deus, todo mundo agora está vindo, está voltando, mas Jesus ficou, 12 anos de idade para trás, 12 anos, Jesus ficou. E o texto vai dizer no próximo versículo, que 44, pensando porém eles, que viria de companhia pelo caminho, deve estar aí com alguém aí, deve estar no meio aí, andaram caminho de um dia, para perceber que Jesus não estava ali. Quanto tempo eles andaram sem Jesus? Um dia. Eu lembro de ter lido isso em algum momento na igreja, e alguém disse assim para mim: nossa pastor, como é que pode andar um dia inteirinho sem notar a falta de Jesus? Tem gente que anda uma semana, tem gente que anda um mês, tem gente que anda um ano. Sabe, irmão, tem gente que é capaz de andar uma vida inteira sem nem notar que Jesus não está, ficou para trás. E eu fico pensando no desespero deles como pais, quando eles percebem e olham para o outro. Eu que sou casado, esse ano é o ano 22, Camila está por aí, está ali atrás, então vou fazer assim de manso. A gente diz assim, imagina o casal assim, Maria e José. Gente, é uma brincadeira, pelo amor de Deus, tá? Abrindo parênteses aqui. Aí ele vira para ele e diz assim: Maria, amor da minha vida, cadê Jesus? Eu vou fazer Maria. Zé, não brinca não. Eu vou bater no pezinho. Está com você. Eu falei para você, para você pegar Jesus. Você não viu isso não? Não, Maria, está com você. Não brinca. Você está de brincadeira? Não estou de brincadeira. Não está com você? Não, está com você. Não faça isso. Irmãos, e foi assim. Agora perceberam, não tem Jesus. O que fazer quando eu percebo que fui longe demais sem Jesus? Que igreja fantástica. Apocalipse diz: lembra-te de onde caíste e volta. O que aconteceu na sua vida que o negócio começou a descambar? Onde você deixou de ser a bênção que você era? Que você deixou de orar, de ter prazer no Senhor, de consultar Deus, de dizer assim: Senhor, eu tenho um plano, e como eu não quero fazer para o Senhor depois consertar, eu gostaria de saber, o Senhor está nisso? O Senhor vem comigo nisso? O Senhor entra comigo nesse negócio? O Senhor vem comigo nesse projeto? Porque se o Senhor não for, você lembra de Moisés? Moisés ora a Deus e Deus diz: Moisés, vou mandar um anjo com vocês. Ele disse assim: não, Senhor, que anjo? Obrigado aí pelo anjo, mas eu não quero anjo não. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Eu vou dizer mais para o Senhor: não me faça subir daqui, não me faça dar um passo, tomar uma decisão, se o Senhor não for comigo. Adianta você conquistar tudo e olhar, acordar um dia e dizer assim: ixi, Jesus ficou para trás. Construí um império e deixei Deus de fora. E de que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? A solução para esse tipo de luta é você parar e dizer assim: peraí. Eles pararam, depois de um dia, voltaram, diz o texto no versículo aqui de número 45, como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele, claro. E aconteceu que passado 3 dias, o acharam. Aonde, gente? No boteco da esquina. Desculpa a brincadeira, queridos, é que é só para você entender que você também precisa procurar Jesus no lugar certo. Precisa procurar Jesus no lugar certo. Eu vou procurar Jesus nos braços da amante. Não vai encontrar ali não. Agora eu também não posso forçar o texto. Eu não posso dizer para você que só encontra Jesus dentro de um templo religioso. Não, porque é maldade minha, forçação de barra minha. A Bíblia diz em Jeremias que se você buscar o Senhor de todo o seu coração, buscar-me-eis, me achareis.
se me buscar de todo o vosso coração. Isso pode acontecer no seu quarto. Você pode fechar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu tenho andado um tempo sem o Senhor. Eu me acostumei a andar sem o Senhor. Eu me acostumei a viver sem o Senhor. Mas eu não quero mais viver assim, eu não quero mais caminhar assim, eu não quero mais andar assim. Senhor, eu te quero de volta. Eu quero caminhar contigo. Convida Ele. Volte. Faça questão de ter Jesus em cada passo, a companhia dele em cada passo que você der. Diga glória a Deus. Muito bem. Terceiro e último: pastor, não passei. Primeiro, graças a Deus, eu estou bem com Deus. O segundo, graças a Deus, Jesus está comigo. Mas então você cai aqui agora. 3, quando fazemos tudo certo e dá tudo errado. É aqui a grande crise do crente. Vou te explicar por quê. Porque se a gente está numa tempestade de Jonas, a gente sabe que a gente está ali porque a gente tem que melhorar mesmo. Então a gente já, eu estou enfrentando uma luta aí, mas é que eu não sou lá essas coisas não. A gente já sabe quem tem uns problemas para resolver. Se a gente está no segundo tipo de tempestade, eu estou numa luta aí, é que eu tomei uma decisão e não consultei o Senhor, não fui para a palavra, eu não orei, eu não clamei, então o negócio zicou e eu sei que eu tenho que voltar, eu tenho que pedir perdão, tenho que pedir a Deus que me ajude a resolver agora as sequelas, me colhe aí a orelha para mim, em nome de Jesus, me dê graça para isso. Agora a crise está aqui, vou te explicar por quê. Porque a gente parte de um ponto, irmãos, a gente sempre ouviu isso, eu pelo menos desde petidinho na igreja, que se eu fizer tudo certo, sempre vai dar tudo certo. Aí tem uma ideia assim: se eu fizer tudo certo, sempre vai dar tudo certo. Isso é verdade? Não, às vezes você faz tudo certo e zica do mesmo jeito, o tempo fecha. E aí você olha para o tempo e aí é inevitável. Eu não sei em relação a vocês, mas para mim é inevitável. A primeira coisa que acontece comigo quando o tempo fecha e eu estou fazendo tudo certinho, eu olho o céu escuro, espiritualmente falando, e eu pergunto: Senhor, onde foi que eu errei? Isso acontece com você também? Por quê? Porque a gente quer um motivo para estar passando o que a gente está passando. A gente quer encontrar uma causa para aquela batalha, para aquela luta, para aquela tempestade. Então a dificuldade de entender que existem tempestades, sim, que são aflições, batalhas, e nesse caso aqui, até espirituais. Eu preciso que você compreenda isso. Marcos 4,35, vamos lá para o texto, diz assim, vamos fazer até uma comparação dessa tempestade com as demais, quer ver? Marcos 4,35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus falando para os discípulos, é uma ordem, está no imperativo: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Vocês lembram da primeira tempestade? Foi a do Jonas, né? Por que o Jonas enfrentou essa tempestade? Porque veio uma ordem e esta palavra não foi obedecida, não foi isso? Ele ficou no vermelho na palavra. Agora vem uma ordem: vamos para o outro lado da margem, vamos chegar do outro lado, vamos atravessar para o lado de lá. Vamos ver se eles obedecem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava. Estão na obediência, estão fazendo o que Jesus mandou que eles fizessem. Quem está comigo diga amém. Você lembra da segunda? A segunda tempestade vem porque deixaram Jesus para trás. Às vezes somos apressados, às vezes empolgamos, às vezes tomamos a rédea à frente das coisas e Jesus vai ficando para trás. Jesus não acompanha os nossos passos. Vamos ver se Jesus aqui ficou para trás. O texto segue, Jesus dando uma ordem: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, olha a frase, o levaram consigo, assim como estava no mar. Então Jesus está com eles? Está com eles. Então peraí, estamos na obediência, não esquecemos Jesus para trás, está tudo certinho. Eu fico pensando nos discípulos. Eu particularmente, se eu estivesse no lugar deles, assim, sabe aquele checklist antes de decolar o avião? Ó, e aí? Estamos na obediência?
Ok, obediência. Estamos cumprindo a hora. Jesus não vai, cadê Jesus? Presente, está aqui. Tudo ok, tudo. Então vamos embora que agora vai. Agora fechou o tempo de novo. E aí a gente entra em crise na igreja. Aí a gente diz: Deus, eu não estou entendendo, não estou entendendo mais nada. Eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida. Eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu não sei por que isso acontece na minha vida. Eu não sei porque as coisas não funcionam para mim. Eu não sei porque as coisas desenvolvem desse jeito para mim. Eu não estou entendendo. Já passou na sua vida a situação em que você não está entendendo nada? Eu já enfrentei situações, eu disse assim: Senhor, não estou entendendo mais nada, a conta não está fechando, não está batendo, o que está acontecendo? Eu faço tudo certinho, meu Deus do céu. E é assim, irmãos, não sei se é só comigo, parece que quando a fase entope, é tudo junto. Na praga não, eu só estou abrindo o coração para você. Parece que é um efeito dominó, uma cascata. Você diz assim: meu Deus do céu, é aquele momento que o tempo fecha geral. E lá vão os discípulos, e diz o texto que eles começam a navegar, e levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do mar. Vai imaginando, do barco, por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, cadê Jesus? Na popa, dormindo, irmãos. Vai ter paz assim lá na IBN, né, irmão? O que é isso? Dormindo, almofado. Despertar dizendo: mestre, não te importa, o senhor não liga, o senhor não está vendo o que está acontecendo conosco? Que oração eu acho que se você tem um tempinho de caminhada cristã, você já fez uma oração dessa? Eu já fiz. A oração: Senhor, o senhor não liga, não é possível, o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, nem o que é isso, ou não acredito que o senhor não está olhando para isso. É uma injustiça que a gente sofre, é uma coisa que acontece de ruim na vida da gente, e é óbvio que ele se importa, mas às vezes parece que ele está dormindo. E aí o texto diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que ele disse, igreja? Eu acho que foi um pouquinho diferente. Eu acredito que ele se levanta e ele repreende a dar uma bronca. Cala-te! Aquieta-te! Uma bronca. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Eu queria ver isso no videotape no céu, cara. Eu queria ver a cara dos discípulos olhando Jesus gritando com o vento, e os discípulos assim. Só que continua, o texto segue dizendo que Jesus, depois de ter mandado o vento se aquietar, houve uma grande bonança. Jesus vira para eles e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aí sentiram um grande temor. Quando eu leio esse texto, eu gosto muito de entrar no clima. Eu queria que você viesse comigo, porque a maioria das pessoas está aqui, nesse tipo de batalha, e eu creio nisso. Eu creio que tem muita gente com o coração. E gente, nós não somos perfeitos, nós temos os nossos defeitos, as nossas batalhas. Eu não estou aqui falando de perfeição, eu estou falando de coração. A gente luta para acertar, a gente luta para viver direito, a gente luta para fazer as coisas de maneira correta. E de vez em quando o tempo fecha, a gente diz: meu Deus, não estou entendendo. A gente ora, parece que Jesus está dormindo, parece que não se importa, parece que não adianta nada ser crente. E aí vem uma crise existencial, uma crise espiritual. E então Jesus é despertado assim, ele grita com o vento: cala-te, aquieta-te. E aí a ideia que a gente tem é que Jesus vira para os discípulos e o clima muda. E o clima muda e Jesus diz assim, igual o filme, né, de Jesus, aquele rosto meigo: por que sois tão tímidos? Aí ele vira o rosto: ainda não tendes fé? Eu não acredito nisso. No que eu acredito? No mesmo clima. Olha o clima. Estão comigo, igreja? Olha o clima, olha o clima. Cala-te, aquieta-te. Agora é para vocês. E agora é com vocês. E vocês? Por que a timidez? Cadê a fé de vocês? Tem hora que a gente precisa de uma bronca, irmãos.
Tem hora, irmãos, que eu vou falar para você, irmãos, olha, hoje eu trabalho com os pés no chão, eu tenho um cuidado de não espiritualizar tudo, porque tem gente que vê demônio em tudo que é lugar. A lâmpada queimou, meu Deus, misericórdia, traz o pastor. Não, troca a lâmpada, troca essa lâmpada, é mais barato, tranquilo, não precisa de pastor para isso. Talvez um eletricista vai ser mais útil do que o pastor. Então não espiritualiza tudo, mas irmãos, nós não podemos também ir para o outro extremo, onde diabo não existe. Não, tudo que a gente enfrenta é normal. Não, irmão, se você está fazendo tudo certo, e você está no meio de uma tempestade, deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor espera um posicionamento seu de fé. Deus espera um posicionamento seu de fé, e Ele pergunta para nós nessa manhã: você não é crente não? Você não tem fé não? Por que esse acanhamento, que essa timidez, e que você aprendeu 10 anos de crente, ficar chorando, está entrando água na vida, e por que não ora? O Senhor esperava dos discípulos a postura que Ele teve. Ele repreende o vento, Ele manda o mar se aquietar, e Ele cobra os discípulos: o que está acontecendo com vocês? Vocês andam comigo? Cadê a fé de vocês? Que é isso? Vocês estão esperando o quê? Cair do céu o quê? Então tem hora, querido, que você tem que se posicionar na sua casa, e tem hora que você tem que bater esse joelho lindo que Deus te deu no chão e dizer assim: Satanás, aqui não, aqui não. Minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Eu te repreendo. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que existem situações na vida da gente que são batalhas, e nós precisamos nos posicionar em fé. E tanto creio nisso nesse texto, porque o capítulo 4 termina com Jesus e essa bonança, repreendendo o vento, termina com essa tempestade resolvida, e aí começa o capítulo 5. Vocês sabem o que está no 5? Vamos ler 5:1, só no telão aqui, capítulo 5, verso 1. O que diz a primeira frase? Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Volta lá para Marcos 4:35. Vocês lembram da primeira ordem que Jesus deu para eles? Marcos 4:35. O que diz Marcos 4:35? Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: qual era a ordem? Passemos para outra margem, vamos chegar do lado de lá, vamos chegar do lado de lá, a gente precisa chegar lá. Marcos 5:1 de novo, Marcos 5:1, chegaram lá. E o que tinha lá? A província dos Gadarenos, dependendo da versão da sua Bíblia, Gerazenos, a província de Gadar. Só o homem mais endemoniado da Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada estava em Gadar. A Bíblia diz que ninguém conseguia amansar o homem, ele não usava roupa, ele não dormia. Ele de dia e de noite se feria com pedras, clamando igual um doido no sepulcro cemitério. Tentaram prender ele com cadeias e grilhões, ele arrebentava tudo. Uma legião sai desse homem e entra em 2.000 porcos. Esse homem estava do lado de lá. E tem tempestade na vida da gente, sabe, irmãos, que se levanta para você não chegar lá, porque se você chegar lá, tem gente que vai ser liberta, irmão. Se você chegar lá, você vai influenciar pessoas, sua vida vai abençoar outros, sua história vai ser diferente. Então não é só com você, não é só uma questão de eu preciso chegar lá porque para mim, para eu. Não, a vida é muito mais do que o próprio umbigo. Deus espera que você alcance, que você chegue, que você cruze e que você alcance o propósito dele para a sua vida, porque existem pessoas que serão influenciadas, abençoadas através de você. Deus quer usar você, querido, e vai fazer isso. Então tem batalha que eu peço a você, que você não pode desistir. Você não pode recuar. Você não pode olhar para esse tempo que fechou e dizer: fiz tudo certo, tudo errado, vamos dar meia volta aqui mesmo. Volta, porque pelo menos do lado daqui está melhor, estava bom, comecei a orar, parece que o tempo fechou. Para com isso. Se o Senhor diz que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Pode o tempo fechar ou não,
tenha uma postura de fé, acredite no que Jesus te disse. Se o tempo fechar e você está bem com Deus, Deus está contigo, Cristo está no barco, querido, isso não é garantia de que tudo vai ser sempre uma maravilha, mas é garantia de que aquele que te deu a palavra não mente. Ele não mente, Ele te sustenta, Ele te ajuda, Ele não vai deixar você perecer, Ele não está brincando com você, deixando você com vontade de ser, de ter, e tira de você. Não, Ele é Deus, Ele não brinca, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então fique firme, continue olhando para frente. Tempo fechou, querido, Jesus neles. Lembra, Jesusada, está repreendido, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra, eu não estou no vermelho com Deus, eu estou bem com o Senhor, eu estou na palavra de Deus, eu estou em comunhão com o Senhor, não há motivo para eu temer. É para frente, é adiante, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos orar.